Oi, tudo bem? Como passaram o final de semana? Como é que vão de estudo? Estão fazendo as atividades? Estão estudando, assistindo às aulas? Olha, nós estamos trabalhando dessa forma. Quero deixar claro para vocês que é um meio que nós temos mediante a situação, então temos que tirar um proveito em relação a esses conteúdos, tá? Amenizar mais a sobrecarga que vem aí no segundo semestre, quando a gente voltar para aulas presenciais. Então será interessante o aluno assistir as videoaulas, são vídeos pequenos para não se tornar cansativa. A própria Rosila já pediu que a gente gravasse vídeos pequenos para não ficar muito cansativo para vocês, mas que vocês ouçam e repitam se necessário e leiam também o conteúdo das páginas que a gente está trabalhando do livro e façam as atividades, porque só assim a gente está adiantando o nosso trabalho para quando a gente voltar com as aulas presenciais não sobrecarregarem demais. Bom, gente, nesse mês de maio nós temos 2 capítulos, 6 e o 7. O 6 nós já concluímos, eu deixei até as atividades para vocês fazerem. Eu só vou corrigir essas atividades em aulas presenciais, porque a gente tem que voltar a explicar todo o conteúdo e através das atividades a gente vai explicando o conteúdo em aulas presenciais, tirando as dúvidas de vocês. E temos o capítulo 7. O capítulo 7 está aqui, protozoários, algas e fungos. Só relembrando, nós estamos estudando o que esse ano? Estudando os seres vivos. Nós vimos uma introduçãozinha lá no início, alguns 2 ou 3 capítulos de introdução, e agora nós já estamos estudando os seres vivos. Dividimos esses seres vivos em 6 grupos, 5 reinos e mais o grupo dos vírus. Já estudamos os vírus e o reino Monera no capítulo anterior. Então, agora que nós estudamos 2 grupos, os vírus e o reino Monera. Dos 5 reinos, estudamos apenas um. Neste capítulo 7, nós temos 2 reinos a estudar. Quais são esses reinos? Protozoários e algas formam o reino dos protistas. Então, nós temos o reino dos protistas, formado por protozoários e algas, e temos mais o reino fungi, ou fungo, né? O reino dos fungos, formado simplesmente pelos fungos. Neste reino aqui, nós trabalhamos apenas com fungos. Então, na página 90, nós temos aí a nossa introduçãozinha a respeito desses 3 classes de seres vivos que vamos trabalhar. Lembrando que são 3 tipos de seres vivos, 3 grupos de seres vivos, mas são apenas 2 reinos, porque protozoários e algas estão aqui. Com a exceção das algas azuis, que são as cianobactérias, que são classificadas como moneras, que nós já estudamos no capítulo anterior, todas as outras algas são classificadas como protistas. Nós começamos aqui o nosso conteúdo, página 90, 91, 92, aí aqui nós temos, no item 1, esse subtema aqui, uma célula com núcleo. Só relembrando que nós já estudamos as células. E neste estudo que nós fizemos sobre as células, nós vimos que tem animais formados, ou animais não, seres vivos formados por uma única célula e seres vivos formados por mais de uma célula. Nós vimos também que existem seres vivos que têm célula com núcleo organizado, chamado de eucarióticos, e seres com células sem núcleo organizado, que são chamados de procarióticos, que são os mais rudimentares, como aqueles pertencentes ao reino Monera que nós estudamos anteriormente. Além dos vírus que não chegam a formar célula, a sua organização é apenas molecular. Bom, nós temos aqui uma célula com núcleo. Então aqui, inicialmente, nós vamos falar de seres unicelular, quanto ao número de células. Seres unicelular, igual que acontece com as bactérias. Mas qual a diferença? É que a célula da bactéria é procariótica
não tem núcleo organizado. Enquanto a célula dos protozoários e das algas já vão apresentar núcleo organizado. Já são eucariotas. Portanto, a partir de agora, nós começamos o estudo dos seres eucariotas, que vamos trabalhar aqui nos protistas, nos fungos, nos animais e nos vegetais. Quando nós chegarmos no último grupo a ser estudado, que será dos vegetais, a gente tem observado toda essa evolução que a gente tem em tecidos, em células, em órgãos, né, que existe nos seres vivos. Bom, a célula com núcleo organizado é aquela célula que apresenta um núcleo, apresenta o seu conteúdo de citoplasma e apresenta a membrana nuclear, como nós vimos anteriormente, as 3 regiões distintas da célula: membrana, citoplasma e núcleo. Esta célula, ela não vai apresentar o quê? O que é que a célula eucariótica tem que a célula procariótica não tem? A primeira coisa é a membrana nuclear, chamada de carioteca, que é aquela membrana que reveste o núcleo internamente, fazendo com que o núcleo fique separado do citoplasma. Isso está presente nas células eucarióticas. As procarióticas não têm essa estrutura. E o seu material genético se encontra mergulhado no interior da célula. A outra diferença, estruturas que as células eucarióticas, que são mais evoluídas, apresentam, e as procarióticas não apresentam, é exatamente o que? As estruturas responsáveis por produção de energia. Aqui eu me refiro às organelas, né, que vão trabalhar na produção de energia e da fotossíntese nas plantas, como no caso dos cloroplastos. Então, os cloroplastos e as organelas celulares, no caso as mitocôndrias, responsáveis pela produção de energia, elas não vão ser encontradas nas células procarióticas, né? As células procarióticas vão obter a sua energia de outra forma, até porque são seres heterotróficos. E estes seres, eles vão apresentar, como exemplo aqui, nós vamos mostrar, a gente vai mostrar a ameba. Na verdade, gente, a ameba, ela é um tipo de protozoário e não um tipo de verme, né? Geralmente nós chamamos giarda e amebas de verme, popularmente, né? Mas na verdade, o que eles têm em comum com os vermes é que eles habitam no nosso intestino e têm um efeito semelhante ao efeito das outras verminoses. Daí a gente muitas vezes confundir como verme, mas que na verdade, biologicamente aqui, eles são classificados como protistas, né? No caso o protozoário, a ameba, tanto a ameba que é citada no nosso livro, como a giarda. Quanto à reprodução, esses seres aí vão se reproduzir em divisão celular. A ameba vai se dividir ao meio, cada parte da ameba vai gerar uma nova ameba, então é uma reprodução assexuada. E nós temos também, no caso dos protozoários aqui, continuamos estudando, só lembrando que nós estamos aqui dentro do reino protista. Fizemos aqui a introdução, estamos aqui no estudo dos protozoários, vamos passar pelo estudo das algas, aí nós encerramos o reino protista e automaticamente, neste mesmo capítulo, vamos dar sequência com o reino fúngico, né? O reino dos fungos. Então, aqui no item 2, o que é que nós temos no item 2?
nós temos um outro reino diferente? Não, nós temos os protozoários, que é um tipo de protista. Só lembrando, os protistas não são representados simplesmente só pelos protozoários, não. Eles são representados por protozoários e pelas algas, com exceção das algas azuis, como eu já falei anteriormente. Então, os protozoários aqui, eles são seres bem simples e eles apresentam uma classificação quanto à forma de locomoção. Eles podem apresentar falsos pés, chamados de pseudópodos, onde esses pseudópodos vai ter uma função para se locomover, locomotiva, e vai ter uma outra função de alimentação, porque esses mesmos pseudópodos que vão servir para se locomover, eles vão servir para atrair o alimento para o protozoário se alimentar, puxar as partículas alimentares para dentro de si. Então, eles funcionam como pés e funcionam como mãos, né, como braços. Temos um outro grupo chamado de ciliados. Esses ciliados são grupos de protozoários que só se movem por cílios, né? E temos os flagelados que se movem através de flagelos. Além desses três grupos aí citados, nós temos um outro grupo de protozoários, no qual está incluído o protozoário paramécio causador da malária, que é um grupo imóveis de protozoários que não têm locomoção própria. Então, esses grupos de protozoário que não têm locomoção própria, eles formam o nosso quarto grupo de protozoários. Pseudópodos, flagelados, ciliados e os que são imóveis. Aí, lá nos imóveis, nós temos o nosso exemplo do paramécio. Então, gente, depois, na próxima aula, amanhã, a gente vai dar sequência, né, estudando aqui, concluindo o reino protista, para depois a gente entrar no reino do fungo. E nós estamos parando por aqui, né, como eu já disse, a gente está trazendo as aulas pequenas, combatendo explicando aqui apenas um ou dois itens para não provocar muito acúmulo de conteúdos para vocês, né? Então seria interessante a gente chegar aqui e falar de 4, 5, 6 tópicos de uma vez, porque aí a gente sabe que iria acarretar mais dificuldade para vocês acompanhar. Então a gente pede que vocês assistam os vídeos, que vocês leiam o livro, porque o nosso livro é o nosso guia do conteúdo que nós temos. Nós sabemos que esses conteúdos aparecem em outros livros, esses conteúdos aparecem na internet, em vários sites de forma diferente, mas o guia mestre nosso é um livro que foi adotado pela escola. Ele é a base nossa para as nossas avaliações. Então, gente, até a próxima aula amanhã.